Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 6. O que está acontecendo aqui? Davi, ele recebeu do rei de Gade a terra de Ziclag, para que ele habitasse ali, porque o rei era Saul, e Saul tinha más intenções contra Davi. Então Davi foge da terra dos filisteus e ele recebe Ziclag para habitar. E Davi vai ter 600 homens que vão se tornar os valentes de Davi e homens de sua confiança. E um dia esses 600 homens partem para prestar auxílios ao rei em uma batalha. Porém os filisteus, percebendo que Davi era israelita, ele dispensa a ajuda de Davi, porque Davi poderia se aliar a Israel e combater os filisteus. Então Davi vai voltar, caminhando 3 dias de volta para Ziclag. E quando Davi se aproxima de Ziclag, ele com os seus 600 homens vão presenciar uma cena de puro terror, porque a cidade foi saqueada, as casas foram incendiadas, e quando eles se aproximaram das casas, viram aquela fumaça preta e não havia corpos carbonizados. E logo eles entenderam que os seus familiares, os seus parentes foram todos sequestrados, foram levados cativos. E aqueles 600 homens começaram a chorar, a chorar, a chorar. O texto diz que até que não houve neles forças para chorarem, e eles começaram a responsabilizar Davi pela tragédia que havia acontecido. Aqui no versículo de número 6 de 1 Samuel capítulo 30, está escrito assim: e Davi muito se angustiou, como todos eles estavam angustiados, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Presta atenção nisso. Todos eles estavam desanimados, eles estavam desgostosos, amargurados, sem ânimo algum, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Então, certamente Davi, em algum momento, ao presenciar toda aquela tragédia, ele também se angustiou, também se abateu. Mas o texto diz que Davi se esforçou no Senhor. Davi buscou em Deus ânimo, coragem, força, porque afinal de contas, chorar e chorar e chorar e viver desanimado, viver angustiado, não iria resolver a questão. Então Davi vai buscar ânimo no Senhor, e se você conhece a história, Deus ele vai devolver a Davi tudo aquilo que ele havia perdido. Eu quero falar através desta mensagem sobre ânimo, sobre coragem. Por isso, deixa essa página marcada, por favor. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos mais uma vez pela tua grandeza, pela tua santidade, pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias. E porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, reunidos em teu santo nome, para lhe prestar cultos, para lhe prestar homenagens. E agora é o momento de nós ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra, e que esta palavra seja para cada ouvinte uma fonte de ânimo, de encorajamento, que esta palavra encha o coração do teu servo e da tua serva de entusiasmo, para que ele encontre no Senhor o ânimo necessário para alcançar tudo aquilo que o Senhor tem a realizar.
na vida dele, na vida dela. Pai, fala conosco através da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar. Ânimo vem de animar, é um estado de espírito. O ânimo é uma força moral, enquanto o desânimo é a falta do ânimo. O desânimo é o abatimento, o esmorecimento. E a verdade é que o desânimo tem sido o grande responsável pelo fracasso de muitas pessoas, o responsável pelo insucesso de pessoas que perdem a motivação, o entusiasmo quando estão diante de situações de adversidades que aparentemente têm uma força maior do que a força que possui. Pessoas que estão diante de grandes desafios, de grandes obstáculos, e que ao se deparar com determinada situação, se encolhem, não se acham capazes, perdem o ânimo, a coragem. Quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Josué, no capítulo 2, o texto diz que Josué mandou 2 homens irem espiar Jericó. E eles vão se hospedar na casa de Raabe, que esconde aqueles 2 espias no telhado, e depois vai conversar com eles acerca do ânimo da nação, ao perceber que aquele temido povo que venceu os egípcios está vindo em sua direção, ao seu encontro. Vá comigo para o livro do profeta Josué, capítulo 2. Olha o problema do desânimo. Josué, capítulo de número 2, está escrito o seguinte, no versículo de número 8: e antes que eles dormissem, ela, Raabe, subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Por que Raabe está dizendo isso? Porque o testemunho dos hebreus já era contado em Jericó. O povo de Jericó já ouvia falar que em sua direção estava caminhando um povo poderoso que havia vencido os egípcios. Um povo que era conduzido por um poder sobrenatural, um povo que obteve vitória contra os filhos de Amaleque. E quando os habitantes de Jericó ficaram sabendo que aquele povo se aproximava, estava às portas, prestes a entrar em Jericó, eles ficaram apavorados. Aí veja o que está escrito no versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sehon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Então, o que Raabe está dizendo? Olha, nós temos ouvido as histórias que vocês têm vivido, nós conhecemos as histórias, nós sabemos que vocês conseguiram vencer os 2 reis, nós sabemos que vocês atravessaram o mar a seco e que os egípcios pereceram. Aí veja o versículo de número 11: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora olha que coisa curiosa, não havia acontecido nenhuma guerra em Jericó, não havia um confronto preparado, mas só de saber
que os hebreus estavam vindo em direção a Jericó, ao ouvir as histórias dos hebreus, o testemunho deles, eles já ficaram desanimados, eles já perderam o ânimo, já não tinham coragem para nada. E às vezes o desânimo vem quando nós ouvimos histórias, situações, conversas, notícias que nos dá a entender que algo terrível está para acontecer. Às vezes nem aconteceu, e nós nos sentimos pequenos, fracos, sem condições, sem preparo para lidar com tal situação e vencê-la. E normalmente o desânimo vem. E a Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então nós vemos através das palavras de Raabe que os moradores de Jericó, mesmo que ainda não tinha acontecido nenhuma guerra, mesmo que ainda os hebreus não haviam entrado, eles já estavam com o seu coração desmaiados, eles já estavam sem ânimo algum, por causa das histórias que ouviam dos hebreus. Então você precisa tomar cuidado com o que você ouve, você precisa tomar cuidado com aquilo que chega aos seus ouvidos. As más conversações corrompem os bons costumes, e às vezes você se enche de pavor, de pânico, de insegurança, de inquietações e de desânimos por causa de coisas que você ouviu. Quando você lê, por exemplo, o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, Elias ele vai confrontar os profetas de Baal. Deus responde à oração de Elias com fogo. Elias vai matar os profetas de Baal, e ele acreditou que a nação de Israel iria se converter, pois foi provado que só o Senhor é Deus. Elias imaginou que Jezabel viria ao seu encontro, agradecer por ser um instrumento de Deus para abrir os seus olhos. Elias ele se encheu de expectativa que haveria conversões em massa em Israel. Porém, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: olha, amanhã a este horário você vai morrer. E o texto diz que quando Elias ouviu aquilo, ele caminhou o dia inteiro pelo deserto, ele se assentou debaixo de um zimbro, e em seu ânimo, tomado pelo desânimo, Elias vai dizer: Senhor, já basta. 1 Reis 19:4 diz o texto que em seu ânimo ele pediu a morte. E Elias era um grande homem de Deus, mas tomado pelo desânimo, ele quis parar, desistir de tudo. Quando você lê Números, capítulo de número 11, versículo de número 11, Moisés está tomado pelo desânimo e falando com Deus: por acaso sou eu o libertador desse povo? Por acaso eu sou o pai deles? Moisés já não suportava mais ouvir tanta gente murmurando, tanta gente reclamando, e tomado pelo desânimo, ele vai dizer: Senhor, para mim é melhor que o Senhor me tire dessa terra. E esses dois homens eram as referências de profetas no Antigo Testamento, Moisés e Elias, mas que um dia ou outro viveram os seus desânimos, os seus desgostos, os seus esmorecimentos. Por isso que quando Deus ele chamava um homem e dava a ele uma missão, uma responsabilidade, um desafio, Deus ele procurava encorajar os seus servos. Deus ele procurava fazer com que os seus servos mantessem o entusiasmo, a coragem. O próprio Josué é um exemplo disso. Nós estamos em Josué, volte para o capítulo de número 1, porque Deus vai dizer para Josué: Josué, o meu servo Moisés morreu, e você tem a missão de continuar esta obra. Josué capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel.
Então Deus dá a Josué a missão de concluir a obra iniciada por Moisés. Mas você precisa parar para pensar que Josué ficou 40 anos andando com Moisés, e nestes 40 anos ele viu o povo azucrinando a vida de Moisés. Moisés viu o povo murmurando o tempo todo. Moisés viu as pessoas reclamando da falta da água, as pessoas reclamando da falta do alimento. O Josué, ele ouviu as pessoas reclamando que todos os dias era pão para comer. Josué ouviu as pessoas reclamando da falta da água. Então Josué sabia que a missão não seria fácil, porque por 40 anos ele foi testemunha ocular das aflições vividas por Moisés. E aí olha como é que Deus vai tratar o coração de Josué. Capítulo de número 1, versículo de número 5, está escrito assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus está falando: Josué, quem sustentou Moisés nestes 40 anos fui eu. Quem deu a ele condições de suportar tudo isso fui eu. E assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Mas Deus vai pedir para Josué fazer algo. Olha o versículo de número 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Versículo 7, Deus vai dizer de novo: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Ou seja, o próprio Deus vai dizer para Josué: se anime, Josué. Josué, se esforce. Você vai precisar de exercer uma força além da força natural. Você precisa ter ânimo, coragem, vontade, disposição, força para cumprir essa missão. Por que Deus está falando isso para Josué? Porque sem esforço e sem ânimo, a nossa caminhada com Deus na terra é de curta duração. Ela acaba muito rápido. Por isso que as pessoas vêm na igreja, ouvem o evangelho, se empolgam, se enchem de entusiasmo, de motivação, de alegria, passa 3 semanas, parece que nunca entrou na igreja. A nossa caminhada com Deus, a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e sem ânimo não dá para ir adiante. Tanto que Deus vai falar mais de uma vez. Se você observar o versículo de número 9, está escrito assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes. Por que Deus disse para Josué: não pasmes? Porque o espanto é um medo excessivo. Então qual é a garantia que Deus está dando para Josué? Haverá situações em que você sentirá medo, em que você vai se sentir inseguro. Você estará diante de situações que aparentemente você não terá forças para suportar. Então Deus está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o que Deus está exigindo de Josué? Ânimo. O que Deus está exigindo de Josué? Esforço. O que Deus exige de mim? O que Deus exige de você? Esforço, ânimo, coragem, vontade. Porque se nós não nos esforçarmos, se nós não exercermos uma força que muitas vezes vai além da força que possuímos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se não houver em nós ânimo, vontade, entusiasmo,
de se levantar, de orar, de buscar a Deus, de procurar mudanças, inovação, meu irmão, não adianta. A nossa caminhada com Deus é de curta duração. E o nosso desafio é seguir na fé, é andar com Deus até que Jesus venha buscar a sua igreja, ou até que chegue o nosso momento de partir da terra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então entenda, quando Elias pediu a morte, Deus mandou pão e água, para que ele encontrasse a força no pão, no alimento, e para que aquela água, e você sabe que a água em movimento, ela é um símbolo do Espírito Santo. Deus não deixou o profeta Elias parar no desânimo, porque Deus vai dizer, levanta, come, bebe, porque grande é a sua caminhada. Quando ele em seu ânimo pediu a morte, o Senhor vai dizer, você pode até pensar em parar, mas os planos que eu tenho para você ainda não se cumpriram. Então veja que interessante, quando Moisés, por causa do desânimo, pediu a morte, Deus não deixou. Deus mostrou que a intenção dele era diferente da intenção de Moisés. Então às vezes você acha que não tem condições, não tem forças, não tem estrutura, não tem preparo, e ameaça ficar paralisado por causa do desânimo. Aí vem Deus com uma palavra de ânimo e diz, aí pode levantar, pode ficar de pé, pode continuar buscando, pode continuar orando, porque tem muita coisa ainda para acontecer. O próprio Jesus, o pão vivo que desceu do céu, a água da rocha, é uma fonte de ânimo. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele realizou muitos sinais, ele realizou muitos milagres, e era comum, quando Jesus operava um milagre, ele dizer para a pessoa que viveu o milagre, tem de bom ânimo. Um dia Jesus estava numa casa em Cafarnaum, e enquanto ele pregava, 4 homens destelharam a casa e desceram um paralítico. Então Jesus viu a fé daqueles caras e dirigiu a palavra a este homem. Vai comigo aqui para o livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Eu quero ler com você o versículo 2. Mateus capítulo 9. Vamos ler o versículo 1 também. Está escrito assim: e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles quem? Daqueles 4 homens que acreditaram que Jesus poderia acabar com aquela paralisia, poderia acabar com aquela enfermidade. Aí, quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Jesus disse para ele: olha, se anima, tenha coragem, mude o seu estado de espírito. Jesus liberou uma palavra e colocou um ponto final na paralisia daquele homem. Agora, por que Jesus vai dizer para o cara tem de bom ânimo? Jesus poderia curar aquele moço e resolver o problema e acabou, mas Jesus diz assim: ó, tem de bom ânimo. A sua vida era paralisada por causa do pecado, mas Jesus vai dizer para ele: perdoados são os teus pecados, tem de bom ânimo. Ele estava num leito, deitado. Qual é a mensagem que Jesus está querendo dar a ele, a mim e a você? O pecado nos paralisa, o pecado nos mata. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele coloca uma divisão entre o homem e Deus. Aí vem Jesus com o poder da sua palavra e diz: os teus pecados estão perdoados.
diz: olha, quem tem o Filho tem a vida. Aí tem Jesus e diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra que sai da boca do Altíssimo, o Verbo que se fez carne, e é natural que o nosso ânimo volte. É isso que Jesus está dizendo: tem de bom ânimo. Jesus atravessava o mar da Galileia, caminhando por cima das águas, presta atenção nisso. E quando os discípulos viram aquilo, eles foram tomados pelo medo. E como você bem conhece, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Eles começaram a gritar, assustados, eles são tomados pelo medo. E eu costumo dizer que o medo ele tem um efeito contrário à fé. Quando você tem fé, você acredita que o impossível pode acontecer. Quando você tem fé, você crê muitas vezes naquilo que a ciência diz ser o contrário. Jesus disse em Marcos 9:23: tudo é possível ao que crê. Então, quando você tem fé, você muitas vezes crê contra a esperança, você acredita. O problema é que quando você é tomado pelo medo, você vai enxergar as coisas na pior perspectiva possível. Muitas vezes o desânimo faz o medo ganhar força. Então Jesus viu os discípulos dominados pelo medo. Olha o que está escrito no versículo 26 de Mateus 14. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Qual era o problema deles ali? O medo, a insegurança. Eles ficaram apavorados, começaram a gritar com medo. E aí olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha, tende bom ânimo. Jesus disse que uma arma poderosa para confrontar o medo, para confrontar a insegurança e as incertezas do amanhã é ter ânimo, disposição, coragem. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de ânimo, de entusiasmo, de fé esmorecer. Eu converso com algumas pessoas que chegam dizendo: pastor, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor, eu tenho vontade de parar, eu não tenho força para nada, eu vivo desanimado, pastor, sabe, eu não consigo orar, não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de ler a Bíblia. Aí vai examinar a vida da pessoa. Deus está praticamente ausente. A pessoa excluiu Deus da rotina dela. E entenda, a nossa fonte de ânimo é Deus. A pessoa acorda, não ora, passa o dia inteiro, não faz uma oração, não separa tempo para buscar a Deus, não se consagra, não estuda a Escritura, não ouve louvor teocêntrico, cristocêntrico. Ela quer tirar força da onde? E aí quando os problemas vêm, quando os desafios vêm, quando os infortúnios que como diz em Eclesiastes 9:2, tudo acontece igualmente para todos, todo mundo tem problema. Mas a ausência de Deus na vida dela deixa que o medo a domine, que o desânimo governe a sua vida. Ela não tem disposição para nada, não tem força para nada. E a origem de tudo isso está onde? Na ausência de Deus. Ela lê livros, não é? Mas ela não lê a Bíblia. Ela fala com todo mundo, mas ela não fala com Deus. Ela não consagra a sua vida, não se aplica ao jejum, não comparece nas reuniões. Ela tem tempo de sobra para assistir séries no Netflix. Ela consegue ficar horas e horas em frente ao computador, mexendo no celular, mas meia hora no dia para estudar a Escritura é um sacrifício. E é por isso que está sempre desanimada. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Diz a palavra de Deus que quando ele estava em Antioquia, da Pisídia, em Icônio e Listra, ele era perseguido. Quando você lê Atos capítulo 14, versículo 19, Paulo ele está sendo perseguido
e o texto diz que ele é apedrejado e arrastado da cidade, dado como morto. Os discípulos rodearam ao todo ferido, machucado, sendo trazido para fora da cidade e arrastado. De repente Paulo se levanta e diz em Atos capítulo 14, versículo 22, que ia a ele, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tinha tudo para estar desanimado, desgostoso, foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, humilhado na presença do povo e dos seus discípulos. Ele deveria ser consolado, mas ele se levanta para consolar aqueles que presenciaram tudo aquilo. Por quê? Porque dentro dele havia ânimo. Romanos 8,18 ele diz: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. 2 Coríntios 4,14 ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, ele não permitia em momento algum que o desânimo enchesse a sua vida a ponto de ele desistir de tudo. Quando ele estava preso, ele abria a boca e começava a cantar louvores a Deus. Então, a responsabilidade do seu desânimo não é Deus. A responsabilidade dos seus tropeços na fé não é de Deus. O que você tem feito? Porque Deus falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Deus não diz: eu vou te esforçar e eu vou te animar. Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo, tenha coragem, tenha entusiasmo. Nós começamos a mensagem num texto onde Davi está sendo pressionado por 600 homens que vivenciavam uma tragédia. Eles perderam tudo. Vamos voltar lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Vamos pegar desde o primeiro versículo e entender o que está acontecendo aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 1, está escrito assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. Os amalequitas não suportavam Davi. Se você voltar para o capítulo 27, do versículo 8 ao 11, você vai perceber que era comum Davi obter vitórias em confrontos contra os amalequitas. Então, quando Davi se retira de Ziclag na companhia de seus 600 homens para prestar serviços ao rei daquele território numa guerra, os amalequitas aproveitaram a ausência deles e invadiram a cidade e destruíram tudo. E quando eles voltam, depois de caminhar 3 dias, eles encontraram uma destruição total. Observe o que está escrito no versículo 2: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi tem um problemão agora, porque os seus filhos estão cativos, as mulheres daqueles homens estavam cativas. O que é a pessoa cativa? Sem liberdade, uma pessoa que está aprisionada, uma pessoa que é feita refém. Trazendo isso para os nossos dias, o cativo é aquele que é dominado pelo vício das drogas. O cativo é aquele que é escravo da bebida, que não controla, que não tem liberdade, porque ele é escravo do seu vício. É a pessoa que está acorrentada naquilo, ela não controla o
deseja. Então eles voltaram e o cenário era de destruição, porque eles vão até as casas, depois de observarem aquela fumaça, e não tem corpos carbonizados, e logo eles entenderam que eles foram saqueados. Alguém entrou ali e destruiu tudo. Alguém aproveitou a ausência deles e causou toda aquela destruição, aquela tragédia. E aí você há de concordar comigo num ponto: quando nós estamos em conflitos, em batalhas, quando nós estamos sofrendo, nós conseguimos dimensionar a nossa força, a nossa estrutura, o que nós podemos fazer para reagir. O problema é quando um parente é atingido. O problema é quando é um filho que está sofrendo, que foi atingido. O problema é quando percebemos que o diabo, para nos atacar, feriu um dos nossos. Os amalequitas não podiam contra Davi, então decidiram atacar um parente. Então tentaram mexer na estrutura deles, levaram cativos aqueles a quem eles amavam. Às vezes o diabo olha para o homem de Deus, para a mulher de Deus, e sabe que ele não cai, que ele não cede, que ele não desiste. Por quê? Porque ele tem ânimo, ele tem coragem, ele tem força. Então ele ataca o mais próximo, para tentar provocar um abalo na estrutura daquela pessoa. Então veja o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. A reação de Davi e dos seus 600 homens até que foi natural. Eles choraram até perder as suas forças, por não saber o que aconteceu, quem fez aquilo, por não saber de onde veio o ataque. Eles foram tomados pelo desespero, pela angústia, pela preocupação, e para piorar a situação de Davi, aqueles 600 homens começaram a culpá-lo. Começaram a dizer: Davi, nós caminhamos 3 dias para uma guerra, fomos dispensados, e caminhamos mais uma vez 3 dias e voltamos até aqui. E olha o que aconteceu. Se nós tivéssemos ficado aqui, Davi, isso não teria acontecido. E eles então planejavam apedrejar Davi. Eles queriam culpar Davi, responsabilizá-lo pela tragédia. Só que entenda, quem tinha um relacionamento com Deus era Davi. Davi escreveu no Salmo 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Davi sabia que em várias batalhas, em várias ocasiões, era Deus que o guardava, era Deus que o livrava. O Salmo 27, verso 1, ele vai dizer: uma coisa eu pedirei, ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos se levantaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que uma guerra se levantasse, um exército se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Aí no verso 4 ele diz: uma coisa eu pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender com o seu templo, porque no dia da adversidade ele me guardará. Davi tinha um hábito de buscar força em Deus. O ânimo de Davi, ele buscava em Deus. Então, enquanto aquele monte de gente chorava, até perder as forças, Davi decidiu fazer alguma coisa. Talvez você está no meio de um ambiente, de um lar, de uma família, onde todo mundo se lamenta por aquilo que está acontecendo. E aliás, lamentos é o que mais nós temos presenciado em tempos de pandemia. As pessoas estão perdendo parentes, as pessoas estão orando para quem está internado, as pessoas estão pedindo orações e mais orações por pessoas que estão travando uma batalha contra a morte. O problema é que muitos estão perdendo ânimo, muitos
versículo de número 6, está escrito assim: Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Por que eles estavam amargurados? Por que eles estavam desanimados? Por que eles estavam desencorajados? Por causa daquilo que aconteceu na família, por causa daquilo que eles perderam, por causa daquela tragédia que aconteceu. Agora o que o texto diz na sequência: todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Diga glória a Deus. Davi entendeu que como líder, como homem que se relaciona com Deus, ele tinha que fazer alguma coisa. Às vezes você não entende, mas é natural alguém que não serve a Deus esmurecer, é natural alguém que não conhece a Escritura desanimar, é natural alguém que não busca a Deus entrar em desespero, mas você não pode entrar nesse ritmo. Você não pode aceitar isso na sua vida. Por quê? Porque você conhece a palavra, você se relaciona com Deus. E entenda, às vezes Deus permite tais situações para que a luz que há em você brilhe com a finalidade de iluminar aqueles que estão nas trevas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diz o Senhor. Então o que Davi faz? O que Davi pensa? Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque chorar, até que não haja forças para chorar, todos os 600 fazem. Davi entendeu que ele tinha que fazer uma coisa. E onde é que Davi busca ânimo? Onde é que Davi busca forças? No Senhor. Não se agindo de maneira precipitada, no calor das emoções. Tanto que se você observar o versículo 7, está escrito assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Olha que coisa interessante. Davi está sem direção. Davi, com todos os 600, está sem saber o que fazer. Então o que Davi faz? Davi vai consultar a Deus: Senhor, o que é que eu devo fazer? Qual é o meu posicionamento? Eu devo ir atrás dos inimigos? Eu devo persegui-lo? Ele vai consultar a Deus. E aprende uma coisa: seja dependente de Deus em tudo que você faz. A Bíblia diz em Provérbios 16:3: Consagre ao Senhor o que você faz, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:1 diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. O Salmo 118, no verso 8, está escrito assim: É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Às vezes, por causa do desânimo, do medo, da angústia, da insegurança, nós saímos pedindo a opinião de todo mundo, desabafando com todo mundo. E agora o que eu faço? Mãe, me ajuda. Pai, me ajuda. Olha, aconteceu isso, aconteceu. Não. Consulte a Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer? O que é que Deus pensa? Davi vai consultar ao Senhor. Davi quer saber qual é a opinião de Deus. Entenda, Deus conhece o nosso amanhã. Deus, Ele conhece o nosso futuro. Deus, Ele sabe daquilo que precisamos. O que Davi quer? A sua família liberta. O que aqueles 600 homens desejam? Recuperar aquilo que eles perderam. E o que Davi faz? Consulta ao Senhor: Senhor, eu devo perseguir essa tropa? Se eu perseguir, eu vou alcançar? É importante para mim, Senhor, saber o que o Senhor pensa. Por que muitas vezes, diante de um problema, nós aumentamos a nossa dor, nós aumentamos a nossa dificuldade? Provérbios 19:2 diz que aquele que se apressa com os seus pés peca. Nós temos o hábito de tomar decisões precipitadas. A situação aconteceu, chegou aos nossos ouvidos, a gente vai lá e age, sem direção, sem consultar a Deus, e as coisas vão piorando, vão ficando cada vez
uma situação difícil, diante de um problema, de uma dificuldade, de uma luta, seja na família, seja nas finanças, seja na saúde, você agiu no calor das emoções e o problema aumentou, e as coisas ficaram ainda mais delicadas. Davi vai consultar a Deus: perseguirei eu essa tropa, alcançarei? Aí veja a resposta de Deus, porque eu aprendi uma coisa, Alexandre, e a palavra de Deus ensina isso: quando a resposta vem de Deus, quando Deus diz faz, quando Deus diz fala, quando Deus diz vai, quando Deus diz não, quando Deus diz sim, quando a resposta é de Deus e nós agimos de acordo com o que Deus falou, é Deus que vai garantir o resultado. Então Deus vai responder Davi. Olha o que Deus responde: e o Senhor lhe disse, versículo 8: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então Deus vai dizer para Davi: Davi, pode ir atrás. E Deus deu a Davi uma garantia: você vai alcançar. Então quando Davi ele parte para fazer aquilo que Deus falou, ele vai com uma certeza: ele vai alcançar a tropa, ele vai libertar a sua família, aqueles que estavam cativos, porque a palavra de Deus não volta vazia. Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Davi sai com a garantia. Agora entenda: quando Davi buscou andar em concordância com a vontade de Deus, quando Davi ouviu o conselho do Senhor e agiu de acordo com o que Deus falava, Davi tinha uma certeza: qual? Deus era com ele. E Deus é comigo enquanto eu ando em concordância com a sua vontade. Se Deus diz não e eu decido ir no sim, Deus não tem nada a ver com as minhas decisões. Se Deus diz faça e eu decido não fazer, Deus não se responsabiliza pelos meus fracassos. Se Deus diz vai e eu decido não ir, se Deus diz espera e eu decido agir, se Deus diz vai e eu decido esperar, Deus não tem nada a ver com os meus insucessos. Agora, quando eu ando em concordância com a vontade de Deus, então Ele garante que as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que Ele falou. O Salmo de número 146, versículo 5, quero ler com vocês. Salmo 146, versículo de número 5, está escrito assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Diga glória a Deus. Qual é a certeza que Davi tem? Que quem dá liberdade aos cativos é Deus. Quem solta os que estão na prisão é Deus. Quem tira o homem das garras dos inimigos é Deus. Quem liberta aquele que está oprimido é Deus. Davi precisava saber apenas disso e andar em concordância com a vontade de Deus. Então escuta isso aqui: às vezes a sua luta, a sua guerra é contra alguém que está preso na bebida, nas drogas, no álcool, na prostituição, na jogatina, e você quer resolver na força do braço, e não vai dar, porque quem liberta é Deus. Quem tira o homem da opressão é Deus. Quem vai lá e corta as amarras, quem vai lá e corta os vínculos, quem vai lá e arranca o homem das garras de Satanás é Deus. Nós não temos condições de libertar ninguém. Então qual é o nosso dever? Andar em conformidade com aquilo que Deus fala. E quem faz a obra é Deus. Então olha que coisa interessante: quando Davi vai com algo em mente. O que Deus falou. E o que Deus falou? Você vai alcançar a tropa e você vai libertar. Você vai libertar os seus parentes. E quando eles estavam indo,
eles encontraram um homem desfalecido no caminho. E aí eles deram água para aquele moço e deram para ele mantimento. E aí então aquele homem que estava desfalecido, ele recuperou a sua força, e os homens de Davi vão entrevistá-lo. Quem é você? Aí ele vai dizer: eu sou um egípcio, eu sou servo de um homem amalequita. Ah, é? E o que você está fazendo? Ah, nós destruímos uma cidade e tal, e nós colocamos fogo em Ziclag. Ou seja, aquele homem que estava desfalecido, ele era um dos responsáveis pelo sofrimento de Davi e os seus 600 homens. Então comigo aqui, volta lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: quem és tu e de onde vens? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos queretitas, e para a banda de Judá, para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Quando ele diz pusemos fogo em Ziclag, imagina os 600 homens indignados, porque eles encontraram aquele que deu origem ao seu sofrimento. Imagine você encontrar alguém que um dia torturou um filho seu. O que você faria? Ah, pastor, eu iria orar por ele. Não iria não, irmão. Pode ser mentiroso. Você encontrasse alguém que torturou, que abusou, que violentou, que judiou, fez tudo o que poderia fazer de ruim ao filho seu, qual seria a sua reação? Imagine 600 homens ouvindo um homem que assumiu a autoria de um crime que deu origem ao desespero desses 600. Qualquer um poderia agir, qualquer um poderia colocar fim à vida dele. O próprio Davi poderia dizer: ah, é, então foi você, e poderia se vingar na hora. Agora presta atenção nesse detalhe. Deus disse que Davi iria alcançar a tropa e não o homem. É aí que a gente precisa parar e pensar, porque Deus, na sua vontade, Ele é detalhista. Às vezes Deus diz para nós fazermos assim, e nós procuramos um jeito de fazer algo parecido com o que Deus falou. Então o que Davi vai fazer? Davi vai usar este homem para fazê-lo chegar até a tropa. Davi não vai procurar agir de maneira contrária àquilo que Deus havia dito. Olha o versículo de número 15. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Você conhece a história? Esse homem vai levar Davi à tropa, e Davi, quando chega, vai encontrá-los dançando, festejando, celebrando aquilo que eles haviam conquistado nos 4 territórios onde eles saquearam. E Davi vai vencê-los. Mas eu quero te chamar a atenção para um ponto importante desse texto. Todos os 600, assim como Davi, haviam perdido aquilo que amavam. Todos eles choraram até não ter mais forças para chorar. Todos eles carregavam o mesmo sentimento de amargura, de tristeza. Quando Deus deu a direção, quando Deus diz vai porque você vai alcançar, todos os 600 partem com o mesmo objetivo, com a mesma missão, com a mesma vontade. Qual? Resgatar a sua família, trazer de volta aquilo que os foi tomado. Mas
coisa interessante, veja o que está escrito no versículo de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram perto do ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam. Presta atenção nesse detalhe. Saíram 600, mas alguns ficaram para trás. Veja o versículo 10. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então 600 vão sair com o mesmo objetivo, com a mesma missão, com a mesma necessidade, mas 200 deles vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque não tinham forças para ir adiante, porque estavam fadigados, cansados, abatidos, porque esmureceram, porque perderam o ânimo, porque perderam a coragem. E veja, eles vão ficar pelo caminho. E aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes o cansaço, às vezes o desânimo, às vezes a falta de estrutura acontece, nos alcança, quando percebemos que o cenário não muda, quando a impaciência nos domina. Isso acontece quando oramos, buscamos, e as coisas continuam da mesma maneira ou até pior. E às vezes a pessoa é tomada pelo cansaço, 10 anos orando pela conversão da esposa, 10 anos orando para que o filho seja transformado, mas as coisas não mudam, e é aí que muita gente vai se desanimando, vai ficando pelo caminho, vai perdendo as forças, apesar de desejar que um dia as coisas sejam diferentes. Olha, 200 ficaram pelo caminho, 200 não tiveram forças para ir adiante. A Bíblia diz em Provérbios 13:12 que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Pergunta para uma esposa ou para um marido que luta pela conversão do cônjuge há 10 anos, mas aos 10 anos vem colecionando amarguras, tristezas e decepções. Pergunta para um pai que está desempregado há 5 anos, tendo aluguel para pagar, filhos para sustentar, e todas as contas para honrar, mas ele percebe que apesar de tudo que ele faz, as coisas não cooperam para o seu bem. A tendência é que em algum momento ele seja tomado pelo desânimo, ele perca as forças. Por isso que Elias, ao perceber que não houve a conversão que ele imaginou, que as suas expectativas não foram correspondidas, ele vai para o deserto chorar, dizendo: Senhor, para mim já basta. Foram tomados pelo desânimo, perderam a coragem. E entenda, nós precisamos aprender essa preciosa lição. A palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Às vezes o nosso anseio não nos permite entender que o tempo de Deus não chegou. Mas entenda, apesar de não vermos mudanças, apesar de não alcançarmos o que buscamos, apesar de muitas vezes o desânimo bater na nossa porta, nós precisamos entender que Deus continua trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Esses homens pararam pelo cansaço. Talvez o seu desânimo tenha origem no cansaço. Davi diz no Salmo 27, no verso 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Jesus diz em João capítulo 5, versículo 17: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isaías capítulo 64, versículo de número 4, está escrito assim: desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viram, com os ouvidos não se ouviram, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Talvez hoje você está cansado, talvez hoje você está desanimado, como um dia Elias, como um dia Moisés. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo de número 28: não sabes, não ouvistes,
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, Ele dá vigor ao cansado, Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor algum. Os jovens correrão, se cansarão, os jovens certamente se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez essa é a palavra que Deus trouxe para injetar no seu coração e dizer: se esforça, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo em todos os lugares que você estiver. Não é hora de parar, meu filho, não é hora de parar, desistir, desanimar. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor de toda a situação. Davi poderia parar com os 200, mas ele foi adiante. E você conhece a história, sabe que lá na frente Deus não somente vai restituir tudo aquilo que eles perderam, todos os que estavam cativos, como Deus vai dar também todos os despojos dos inimigos a Davi. Tudo porque Davi se esforçou no Senhor, porque Davi buscou ânimo em Deus. Às vezes Deus olha para você e entende que você realmente, assim como eu, não tem estrutura, não tem preparo, às vezes emocional, não tem uma estrutura teológica. Às vezes Deus olha para mim e para você e percebe que nós não temos entusiasmo suficiente para lidar com questões da vida. Às vezes nós não temos motivação para ir adiante, mas aí Deus olha e percebe que apesar de toda a nossa falta de recursos, nós nos esforçamos e nós buscamos ânimo em Deus. E quando Deus olha para alguém se esforçando, quando Deus olha para alguém buscando em Deus ânimo, como diz na Neemias 8:10, o texto diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Fazemos aquilo que dá a alegria, que gera a alegria no coração de Deus, é aí que Ele nos fortalece, é aí que Ele nos dá a força que nós não temos, é aí que Deus ele enche o nosso coração de ânimo, de entusiasmo, para continuarmos a peregrinar nos desertos da vida. Irmão, eu não estou querendo que você entenda que daqui para frente vai ser só vitória, sucesso, e daqui para frente tudo vai dar certo. Não. Eu preciso que você entenda que o que Deus espera de você, para que você cumpra a sua peregrinação nessa terra, para que você viva aquilo que Deus tem para você, Deus espera esforço e Deus espera ânimo. É isso, nós precisamos ser fortes, corajosos, ter ânimo, porque muito longo é o nosso caminho nessa terra. E enquanto nós fazemos como Davi, buscar em Deus, nos esforçarmos no Senhor, consultarmos a Deus e procurarmos andar na direção dEle, é Ele com a sua palavra que vai garantir o sucesso da nossa caminhada aqui na terra. Toda a igreja